Bom dia, pessoal do sexto ano. Meu nome é Flávia e eu sou a nova monitora de Geografia. Estou trabalhando com o professor Gabriel. E eu vou apresentar para vocês o volume 6 do PET de Geografia. Espero que estejam todos bem e vamos começar a aula então. Bom, pessoal, nesse volume 6 de Geografia, nós teremos como conteúdo tempo e clima, climas do planeta Terra, clima e atividades humanas e mudanças climáticas. Nessa primeira semana, o tema será tempo atmosférico e clima. Então a gente vai precisar diferenciar o que é o tempo atmosférico e o que é o clima. Bom, vou dar como exemplo a nossa cidade mesmo, aqui em Poços. De manhã a gente sai cedinho para ir para a escola, tá frio, né? Aí vai chegando na hora do almoço, fica calor, depois no final da tarde chove, de noite esfria de novo. Isso é o tempo atmosférico. São essas alterações da temperatura, na umidade ou nos ventos que ocorrem durante o dia ou durante a semana, durante o mês, em curto espaço de tempo. Esse tempo atmosférico é uma parte importante das nossas vidas, porque conhecendo essas condições do tempo, a gente consegue definir qual que é o melhor momento para determinadas atividades, como brincar ao ar livre, ir à praia, plantar sementes, colher frutos e legumes. E esse tempo atmosférico também influencia em navegações de barcos e aviões. E aí, para a gente saber se vai fazer frio, se vai fazer calor, se vai chover naquele final de semana que a gente está querendo viajar, a gente vai e consulta a previsão do tempo, que a gente olha no jornal. Hoje em dia a gente consegue olhar na internet, né, no celular mesmo a gente pode olhar com uma semana até 15 dias. Claro que quanto maior o tempo de distância dessa previsão, mais difícil vai ser acertar, né? Porque o tempo é uma coisa muito difícil de prever. O clima, então, ele está relacionado ao tempo, às mudanças desse tempo atmosférico, só que durante um longo período. E aí, para fazer essa caracterização do clima de um município, de uma região ou de um país, os climatólogos ou meteorologistas ficam observando as mudanças do tempo atmosférico durante pelo menos 30 anos consecutivos. Depois disso, eles conseguem saber o clima daquela região, o clima do país. E nesse tempo todo, desses 30 anos de estudo, eles observam a variação da temperatura da cidade, a umidade do ar, vento, quantidade de chuva, que são os elementos climáticos. E aí a gente pode observar que o clima ele influencia em tudo que a gente faz, né? Nas dinâmicas culturais, econômicas e sociais, incluindo o que a gente faz, o que a gente veste, o que a gente come. E a gente tem que observar também que a vegetação também é influenciada pelo clima de uma determinada região. Por exemplo, as árvores coníferas são aquelas árvores, essas árvores assim, ó. Vocês podem ver aqui nessa foto, nessa imagem de neve. Elas são árvores e arbustos em formas de cone e evitam o acúmulo de neve e se adaptam principalmente em lugar de clima frio. E, por sua vez, essa vegetação também influencia na temperatura e na umidade do lugar, sendo um fator importante na definição do microclima de um lugar. Por exemplo, se você está em um lugar que tem bastante árvores, você sente que é mais fresco, que não é tão quente. Igual quando você vai para o centro da cidade, por exemplo, que é muito quente, quase não tem árvore, então fica mais quente. Então, agora sobre a formação desse clima, ele é formado pela combinação dos elementos climáticos e dos fatores geográficos que atuam em uma região. E os principais elementos climáticos são temperatura, que depende da insolação, que é da quantidade de luz e de calor do sol que chega a um lugar,
e são absorvidos ou refletidos. Como já vimos, há uma distribuição desigual de calor irradiado pelo Sol na superfície terrestre. Outro fator do clima é a precipitação, que é a água presente na atmosfera que pode precipitar-se, cair na forma de chuva, neve ou granizo. O outro elemento é a pressão atmosférica. É a pressão que o ar exerce sobre tudo que existe na superfície terrestre. Ela varia de um lugar para o outro e a diferença de pressão atmosférica entre dois lugares dá origem aos ventos e às massas de ar. Então, pessoal, depois de entendido esses elementos climáticos, nós vamos ver nesse quadro aqui exemplos da ação desses elementos climáticos e dos fatores geográficos na definição do clima. Aqui nessa primeira coluna vão ser os elementos climáticos, a segunda coluna os fatores geográficos e a terceira é como atuam na formação do clima. Essa combinação aqui, certo? Então, aqui ó, a temperatura em relação à latitude. Em áreas próximas à linha do Equador e as regiões tropicais, a quantidade de radiação solar recebida é maior. Por isso, as temperaturas são mais altas nessas áreas e mais baixas na proximidade dos polos. Então, a temperatura diminui do Equador para os polos. Em relação à altitude, a temperatura diminui em média 0,6 graus a cada 100 metros de altitude. E a relação à maritimidade e continentalidade, em áreas mais próximas do mar, a variação de temperatura é menor que nas áreas continentais ou distantes do mar, como aqui em Poços de Caldas, né? Aqui agora a precipitação em relação à latitude. Em geral, nas áreas próximas ao Equador, a precipitação é maior que em outras áreas, como os polos e as regiões temperadas. Em relação à maritimidade e continentalidade, as áreas próximas do mar têm precipitações maiores que as do interior dos continentes. Isso se deve ao fato de que as águas oceânicas produzem mais evaporação que as continentais. Então, a água do mar, ali nas regiões costeiras, ela evapora com mais facilidade, então acaba chovendo mais. E a pressão atmosférica em relação à altitude. A pressão atmosférica é menor nas áreas de maior altitude e maior em locais de menor altitude. E em relação à latitude, nas áreas próximas aos polos, a pressão atmosférica é maior e a temperatura é mais baixa. Nessas áreas, originam-se as massas de ar frio. Nas áreas próximas ao Equador, nas regiões tropicais, a pressão atmosférica é menor e as temperaturas são mais baixas. Nessas áreas, originam-se as massas de ar quente. Então, depois de vocês lerem este material e assistirem essa aula, nós vamos para as atividades. Então, na primeira atividade, temos essa tirinha aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver bem, né? Que ela está um pouco com a definição um pouco ruim. Mas diz aqui: as nuvens faz uma forma tão bonita, forma de passarinho, coração, elefante. E aquela ali, Chico, que forma que tem? Aí o Chico olha e fala: de chuva. Sai correndo. Então aí nessa primeira atividade, vocês vão ver esse quadrinho, vão responder letra A. O que atrapalhou o passeio do Chico Bento? Você já passou por algo parecido? Descreva a situação. Então é bem simples, né? Vocês vão comentar aqui, né? Na letra B, você já olhou para o céu antes de sair de casa para ver se precisaria de agasalho ou guarda-chuva? Em que situação isso aconteceu? Na atividade 2, procure no dicionário ou pesquise na internet o significado da palavra meteorologista, onde você já ouviu falar sobre essa profissão. Isso aqui também é bem tranquilo de fazer, né, pessoal? A gente hoje em dia vê bastante essas previsões meteorológicas, né? Então, atividade 3. Observe as frases a seguir.
Hoje está muito frio. O sertão do Nordeste brasileiro é quente e seco. Ontem choveu muito na minha cidade. A região central do Brasil possui 2 estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa. E nevou a manhã toda na cidade de Nova York. Agora, escreva ao lado de cada frase as palavras tempo e clima, de acordo com o contexto ao qual se refere. Então, entenderam o que é o tempo e o que é o clima? Vocês vão ler aqui essa frase, por exemplo, e vai escrever aqui nessa parte da frente se está falando do tempo ou do clima. Na atividade 4, responda. Letra A. Qual a diferença entre clima e tempo atmosférico? Está no começo ali do texto, né, pessoal? B. Por que a previsão do tempo é importante para os povos e as sociedades? Também está presente ali no começo do texto. Tem que ler com bastante atenção, vocês vão conseguir fazer. Letra C. Cite os fatores geográficos que influenciam as características do clima de uma região. D. Podemos afirmar que 2 cidades situadas na mesma latitude apresentam com certeza o mesmo tipo de clima? Por quê? Essa aqui vocês vão ter que pensar um pouco mais, mas com a leitura do texto vocês vão conseguir fazer também. E. O que acontece com a temperatura em locais de altas altitudes? Bom, pessoal, essas são as atividades dessa semana. Espero que vocês tenham conseguido entender essa matéria. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato, comentem aí no vídeo. E até semana que vem.